Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora o senhor vai assistir esse vídeo, né? Pois é, eu sou José Ribamar, sou formado pela Faculdade FERA, em Pedagogia. Já tenho outras especializações, como inglês, geografia, Libras e matemática. E agora eu estou nessa empreitada, que é a educação especial. Estou fazendo essa pós, justamente por causa de alguns alunos que eu tenho que tiveram alguma dificuldade e eu estou tentando ajudar eles de alguma forma. Bom, o trabalho que foi proposto era para a gente falar a respeito da educação especial. Bom, no começo, do que eu percebi na educação especial é que ela foi muito maltratada nos anos iniciais. Por exemplo, no período escravatório. No período escravatório, a maioria das crianças que nasciam com alguma forma, alguma deformação, sendo ela mental ou não, ou física, geralmente elas eram mortas. Com o passar do tempo, isso foi se tornando muito frequente, muitas mortes, muitos acontecimentos ruins. Quando se inicializou o século XX, foi fundada as primeiras, vamos dizer assim, instituições que trabalhavam essas formas para poder melhorar a condição de vida dessas pessoas, principalmente para os cegos e para os surdos. Também foi desenvolvido para ambas as partes. Nesses primeiros períodos do século XX, a fundação foi muito assim grotesca. Ela foi mais voltada para retirar eles das ruas ou retirar das famílias, principalmente as famílias ricas, para que eles ficassem em determinado local e fossem feitas algumas visitas, mas que eles ficassem afastados. Com o tempo, isso também se tornou ruim. Passaram-se mais ou menos 30 anos, mais ou menos em 1930, que teve uma importância um pouco mais elevada. Foi nesse período que eles construíram as escolas especiais. Eles pegaram dessa forma e fizeram escolas particulares. As primeiras instituições do século XX foram mais voltadas para o âmbito público. Então, em 1930 a 1950, foi um período onde eles usavam de escolas particulares, de instituições particulares. Lá, a estrutura era mais voltada para a saúde. Eles tinham os cuidados melhores, vestimentas, camas, que nos outros não tinham. Isso era mais voltado para o desenvolvimento saudável. Eles queriam trazer uma saúde para ele. Ainda falando sobre o período de 1950, teve um distanciamento do Estado com referência à educação. Porque em vez de eles trabalharem a educação deles, dessas pessoas que tinham essas habilidades especiais, eles voltaram mais para jogar. Eles jogavam as pessoas lá, porque era particular, jogavam lá e ficavam lá. Então, nesse período, eles também tiveram uma noção de que estava dificultando, porque as pessoas eram só depositadas lá e não tinha nenhum desenvolvimento e não buscavam mais e ficavam por isso mesmo. Então eles decidiram, isso quando eu falo eles decidiram, eu estou falando sobre o governo, que esse período o governo era muito degente, forte, firme. Então eles tiveram essa opinião de formular um âmbito particular, onde eles precisariam diminuir o aspecto de só deixar lá e tratar mais a saúde mental e física deles. Depois desse período de 1950, a gente já pula para 1971, onde a Lei da Educação, que número 5/692, ela ampliou o aspecto. O aluno precisaria ter uma condição melhor, precisaria ter um acompanhamento melhor, porque só saúde não estava trazendo desenvolvimento, porque eles só cuidavam da saúde e não desenvolviam, eles não conseguiam ter uma evolução. Então eles continuavam parados naquela mesmice. Então, nesse período de 1971, eles voltaram mais para poder cuidar no âmbito escolar. Pulando mais uma vez para 1973, a reafirmação da educação especial como parte da gestão brasileira e a criação do Centro Educacional Especial, o SENASP. Ele foi inicializado para ter aí sim, para ter um foco total na educação, para trazer mais educação para eles. Não só cuidar deles, mas trazer educação. Porque a educação ela tem que ser levada, independente da forma física ou da idade, ela tem que ser levada para todos. Eu não posso fazer apenas para uns e para outros não. O intuito da inclusão é isso, é você conseguir levar o desenvolvimento educacional para todos. Pulando mais uma vez para 1981, nesse período tivemos também o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. A ONU reconheceu isso para que os deficientes tivessem uma abertura
Depois da educação, agora a gente fazia o quê? Daria espaço para eles poderem exercer funções, trabalhar, se educar, trazer, formular famílias. Isso foi muito importante para que eles fizessem uma evolução boa. Isso em 1981. Nesse período foi que a ONU teve essa evolução para trazer a educação e dar oportunidade de empregos para eles. Em 1985, a transformação do CESAP em Secretaria Educacional Especial no Ministério da Educação. Ela foi incrementada como uma pasta onde ela iria receber dinheiro do Estado para poder ajudar eles, o cego e o surdo. Mas só que nesse período também nós podemos entender que não era somente eles, tinham vários, é porque a representação vem deles, né, que foram os primeiros. Em 1988 teve a Constituição Cidadã, numa fase do processo de democracia pela defesa da ampliação do direito. Essa ampliação do direito, ela foi voltada para que eles conseguissem atingir todos, não somente o cego e o mudo, como eu acabei de falar. Esse período de 1988 foi um marco, porque ele trouxe também as pessoas que tinham outras deficiências, principalmente os deficientes intelectuais. Em 1994, teve a Convenção Difusora de um Ideal, uma identificação do direito da escolarização das pessoas com deficiência. Aí eram os primeiros passos da inclusão. Ela se iniciou nesse período. Por quê? Porque até aí a inclusão não era totalmente específica, porque era uma escola separada. O cego, o surdo, o deficiente visual, o deficiente auditivo, o deficiente mental, o deficiente somente no corpo, eles eram separados. Não tinha uma junção, não juntava com as outras pessoas. Então até aí a inclusão começou a dar seus primeiros passos em 1994. Aí nós voltamos para um período onde tem a nossa Bíblia Educacional, principalmente para quem é pedagogo. A Lei de Diretrizes e Base Curricular, ela foi fundada em 1996 e nela diria que a pessoa com deficiência, qualquer que fosse, teria o direito de se incluir na escola, tanto ela particular como ela normal. A lei que colocou isso foi a LDB 9/394/96, que tratou sobre o atendimento educacional especializado com segurança, que daria esse acesso à pessoa que tivesse qualquer deficiência a ser incluso na escola. Bom, foi isso. Eu espero que dê tudo certo aí, que não tenha errado em nada. Tchau, tchau. Te vejo na próxima.